Bem, em nosso capítulo de Ciências do livro Interdisciplinar 2, o nosso primeiro tema será o ambiente em equilíbrio. Os ambientes, eles são constituídos de seres vivos, seres humanos, plantas, animais e todos os outros organismos, inclusive os microscópicos e de elementos não vivos, como pedras, solo, ar, luz, calor, entre outros. Tudo isso faz parte do ecossistema, os seres vivos e os elementos não vivos. A parte viva do ambiente corresponde ao conjunto de componentes bióticos. Essa é a parte viva. E os elementos vivos formam o grupo dos chamados componentes abióticos. Ok? Bem, um ecossistema ele pode ser grande, como um lago, ou pequeno, como um aquário. Não importa o tamanho, basta que nele haja seres vivos e elementos não vivos se relacionando. O conjunto harmonioso de seres vivos, bióticos, e elementos não vivos, abióticos, presentes no ambiente, bem como de todas as relações estabelecidas entre eles, recebe o nome de ecossistema. Olha que interessante. Então, há essa relação, entre os seres bióticos e abióticos. Por que cuidar dos animais e do meio ambiente? Será necessário? Todos os seres vivos, eles precisam se alimentar para sobreviver. Todos os seres vivos. O alimento fornece energia, o crescimento e o desenvolvimento. Cada ser humano tem uma forma própria de conseguir alimento. As plantas, por exemplo, elas são capazes de fabricá-lo. Olha que interessante, as plantas, elas fabricam o seu próprio alimento. Vocês sabem que a planta é um ser vivo, né? Muito bem, elas nascem, crescem, reproduzem, morrem, igual os seres humanos, igual os animais, pois elas produzem seu próprio alimento. Então, sim, elas mesmas produzem todo o alimento de que necessitam por meio da fotossíntese. Para isso, elas utilizam água e alguns minerais, como ar e luz. Por esse motivo, elas são chamadas de organismos produtores. Por quê? Porque elas mesmas produzem seu alimento. Já os animais, eles não fabricam o próprio alimento. Eles procuram comida no ambiente em que vivem. Por isso, são conhecidos como organismos consumidores. Os bichinhos, ao contrário das plantas, eles são consumidores porque eles dependem de outros seres vivos para a sua sobrevivência. Os bichos que se alimentam de plantas são chamados de herbívoros ou consumidores primários. Como o grilo aí, por exemplo, ele se alimenta da planta. O sapo já se alimenta do grilo, não é? Então, o grilo, ele é herbívoro, porque ele se alimenta da plantinha. E os animais que se alimentam de outros animais são chamados de consumidores secundários, como aí a gente está vendo aqui essa cadeia alimentar, Nessa figura aí. Os animais passam boa parte do tempo procurando alimentos. Alguns buscam plantas, folhas e frutos, enquanto outros caçam, como o leão, com suas presas menores. Há também aqueles que constroem armadilhas, para capturar outros animais. Olha que interessante. O leão, por exemplo, ele consegue saciar sua fome, e com isso ele consegue obter muita energia. Ele não consegue saciar a fome dele só com água, ar e luz, como a planta, por exemplo. Ele precisa caçar um outro animalzinho, E através desse alimento ele obtém energia.
né? Caso ele não consiga, né, fazer isso, caçar, né, infelizmente ele morre. Então ele depende, né, ele tem que procurar comida. Se apenas os produtores podem produzir alimento, isso significa que os consumidores dependem dos produtores. Nós também somos consumidores, nós humanos. Todos os alimentos vêm direta ou indiretamente das plantas, né, e alguns também de animais. Todos os alimentos provêm dos vegetais, que são os produtores dos ecossistemas terrestres. Outro grupo muito importante, tá? Outro grupo muito importante dos seres vivos é os decompositores. Olha só, eles desenvolvem uma função essencial na natureza. O que eles fazem, os decompositores? Eles realizam a limpeza do ecossistema, ou seja, entre ali os seres vivos, né, e os elementos não vivos. Eles fazem a limpeza do ecossistema e devolvem ao solo os nutrientes que são reaproveitados pelos vegetais. Olha que interessante, ou seja, os decompositores, eles deixam ali o solo forte, né? O solo cheio de preparado, né? Saudável para que novas plantinhas possam crescer. Os decompositores, eles provocam o apodrecimento. A gente fica até assim, nossa, apodrecimento, mas olha a função deles. Eles decompõem, né? Apodrecem ali, né? Os decompositores provocam o apodrecimento e a degradação de diferentes materiais das plantas e dos animais mortos, né? E se os decompositores não existissem, o mundo seria mais sujo e os solos muito mais pobres. Então, aquelas folhinhas que caem ali, por exemplo, numa floresta, né? Aquilo ali é como se fosse um adubo para a terra. E até mesmo alguns animais que vivem na floresta, né? Animais selvagens que morrem ali, com o passar do tempo, essa decomposição se torna adubo, né? Fortalecendo o solo. Os principais membros desses grupos são os fungos e as bactérias. Olha como é que tudo que Deus faz tem uma função. Até os fungos e as bactérias têm a função no solo, né, da decomposição para fortalecimento do solo. A maioria deles é microscópica, ou seja, não pode nem ser vista a olho nu de tão pequenininho. Por esse motivo, eles são conhecidos como micro-organismos. Micro significa pequeno. Os seres vivos que compõem o ambiente podem ser produtores vegetais, consumidores animais ou decompositores, fungos e bactérias. Tá ok? Interessante? Bem, além de exercerem a importante função de decomposição, os micro-organismos são aproveitados pelo ser humano na produção de alimentos. Olha que interessante. Diferentes tipos de micro-organismos são usados pelas indústrias de alimentos. O fermento biológico, esse fermento que a mamãe coloca no bolo aí, viu? É através dessa decomposição. O fermento biológico, utilizado na fabricação de pães, massas, pizzas e outros alimentos, é um fungo microscópico que faz a massa crescer e ficar macia. Os queijos e os iogurtes também são exemplos de alimentos que contêm micro-organismos em suas composições. Vocês sabiam disso? Nas medicações também, os decompositores têm uma função. Alguns dos seres minúsculos que vivem no ambiente produzem antibióticos, ok? Nos combustíveis também, lá no etanol, o etanol, né, utilizado como combustível nos veículos brasileiros, é produzido graças à fermentação da cana-de-açúcar. Esse produto, esse processo, utiliza um fungo microscópico. Tá? Embora a maioria dos micro-organismos seja útil para ambientes, as plantas, os animais e as pessoas, alguns deles também provocam doenças, tá ok? Então, mas tem os benéficos e tem uns que também, infelizmente, provocam doenças, né? Em um ecossistema, os seres vivos se relacionam entre si e com os elementos não vivos. Então, os animais, eles, né, se relacionam entre si também com os elementos não vivos. Nenhum ser vivo é capaz de viver isolado.
pois sua sobrevivência depende de outros componentes ambientais. As relações entre produtores, consumidores e decompositores estabelecem a chamada cadeia